Obtendo informações dos arquivos com PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula aí do nosso curso de PHP moderno completo. Dessa vez a gente vai aprender como que você pode obter as informações aí de arquivos do seu sistema utilizando o PHP. E aí, se você não assistiu a aula passada aí que eu falo aí também outras funções aí para trabalhar com arquivos e diretórios no PHP, dá uma olhada lá naquela aula, é super importante também para você poder estar entendendo o que a gente vai fazer aqui hoje. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo o que você está gostando, o que você espera aprender, quais são suas dificuldades. Curte o vídeo, ativa as notificações, segue a gente também aí nas redes sociais, @classefinal, para não perder aí nenhum vídeo. E vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar aí como que isso funciona no PHP. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Na aula passada a gente viu aí como que a gente pode utilizar aí algumas funções do PHP para trabalhar com diretórios e também para saber se o arquivo existe e tudo mais. Hoje a gente vai dar continuidade aí nessa aula, então a gente vai ver outras funções aí que você pode estar usando no PHP para obter informações aí a respeito aí dos arquivos aí que você tenha no seu sistema operacional. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o vardamp. Primeira função que a gente vai utilizar aqui é uma função isDir, tá? A função isDir, ela verifica aí se o caminho que você passar para ele, se é um diretório ou não, se é uma pasta ou não. Então, aqui no meu caso, eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta chamada Files. Então, eu vou passar aqui, ó, Files. Deixa eu só colocar aqui a minha string, né? A minha string Files. Vou rodar, vou ver aqui, né, o que o meu VS Code, né, o que o meu PHP vai me mostrar. Então, tá aqui, né, files é uma pasta. Se eu passar aqui, né, o nome de uma pasta que não existe, né, ele vai retornar aqui para mim que é falso. Então, o isDir, ele verifica aí, né, se ela existe. E aqui, no caso, eu estou trabalhando com pastas, né, com arquivos relativos, né, ou seja, o meu PHP vai olhar aqui dentro dessa pasta onde ele está rodando, né, ele vai procurar por uma pasta files, e aí dentro da pasta files você pode ter arquivos. Então, por exemplo, eu quero, né, se eu quisesse verificar se dentro da pasta files tem uma pasta images, por exemplo, eu posso vir aqui, coloco files images, e aí eu tenho aqui, né, que a pasta images existe. Da mesma forma, eu também poderia colocar o caminho completo, né? Então, se eu pegasse aqui, né, o URL completo dessa minha pasta, né? Então, clicar aqui com o botão direito, colocar aqui o copy path, né? Ou seja, vou copiar o caminho completo aí dessa pasta que está dentro do meu computador. Então, se eu rodar aqui, né, o PHP também vai dizer que existe. Então, eu posso trabalhar tanto com aí arquivos absolutos, eu posso passar o caminho completo, ou eu posso passar aí o caminho relativo, e ele vai verificar para mim. Da mesma forma que eu tenho isDir para verificar se é diretório, eu tenho isFile, né? Então, o isFile verifica se isso daqui é um arquivo. Então, nesse caso, é falso. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu quero verificar se esse arquivo file.txt que eu tenho aqui na raiz, né, tá aqui junto, ele é um arquivo. Então, eu vou rodar aqui. Reparem que agora eu tenho aqui que sim, né? O isFile, ele vai permitir que você verifique aí se o arquivo, né, se é um arquivo, e aí a mesma coisa, né, se eu colocar aqui um arquivo que não existe, ele também vai me retornar falso. Então ele já faz aquela verificação, né, o if exists, né, então ele já acaba verificando aí se o arquivo existe ou não. Outra função que nós podemos utilizar is readable. A gente pode verificar se aquilo que eu estou tentando acessar, se eu consigo ler, né? Então, vou rodar aqui, nesse caso, sim, eu consigo ler. Por que que você pode verificar isso daqui? Às vezes você quer fazer, por exemplo, você vai verificar aí dentro do seu sistema, você vai gravar ali, ler ali um arquivo que está dentro do seu sistema. Você precisa ter certeza que você tem permissões de leitura naquele arquivo, né? O isReadable, ele vai permitir que você verifique isso, se você tem permissão de ler aquele arquivo, né? Então, se você não tiver permissão de ler, você não vai conseguir ler, o PHP não vai conseguir ler. Por isso que existe o isReadable, ele pode ser utilizado aí tanto para arquivos, né, quanto aí para pastas, tá? Então, você pode utilizar aí para ambos, e ele vai verificar
se ele é legível, né? Se ele pode ser lido. Da mesma forma, eu tenho uma função para verificar se ele pode ser escrito. Então, eu vou colocar aqui isWritable. E aqui tanto faz você usar isWritable e isWriteable. Aqui ambas são iguais, né? Esse isWriteable, ele é um apelido, né, dessa função isWritable. Então, na verdade, se você chamar ele, você está chamando esse isWritable por trás dos panos. Ele vai verificar aí se o seu arquivo ele pode ser escrito, né? Então, vou rodar aqui. Então, nesse caso, sim, o meu arquivo tem permissão de escrita, né? A minha pasta, no caso, né? E aqui a mesma coisa vale para arquivos, né? Que eu passar. E se eu passar, obviamente, aqui um caminho que não existe, né? Ele vai dizer, olha, é falso, porque, obviamente, esse caminho não existe. Eu não posso gravar num lugar ainda que não existe, né? Então, se eu precisar gravar, eu tenho que criar o caminho, eu tenho que criar o arquivo. Então, bem tranquilo de usar. Outra que a gente pode estar utilizando, né? Eu tenho aqui uma para verificar se eu posso executar esse arquivo. Então, executable serve para verificar se esse arquivo pode ser executado, né? Então, aí vai depender do sistema operacional, né? No Windows, arquivos exe, né? Então, são executáveis. Então, por exemplo, vou colocar aqui vscode.exe, que é o instalador aqui do VS Code. Então, eu vou rodar aqui, ó, veja que ele é verdadeiro. E, nesse caso, esse comando executable, ele vai mudar de acordo com o sistema operacional, né? Se você estiver usando o Windows, alguns arquivos são executáveis. Se você estiver usando Linux, outros arquivos são executáveis. Por exemplo, no Linux, arquivos ali .sh, né? Em geral, eles são executáveis, né? Ou se eles tiverem a permissão ali de execução, eles são executáveis. Então, essa função você pode utilizar para verificar se aquele arquivo ele é um executável, né? Se você tem a permissão ali de execução desse arquivo, tá? Isso aqui vai mudar de sistema para sistema. Então, maravilha. Vou voltar aqui para o meu file.txt. Outra função que eu posso estar utilizando aqui, fileAtime. O fileAtime ele vai me permitir que eu veja quando foi o último acesso, né, nesse arquivo. Então, quando eu passo aqui o fileAtime, ele me retorna aqui um número inteiro, né? Isso daqui diz quando que foi que eu acessei esse arquivo pela última vez. E aí, isso aqui é um timestamp, né, que a gente chama, né, um timestamp Unix, ou seja, isso daqui é um número inteiro que representa o dia, o mês, o ano, a hora, minuto, segundo, aí dentro do computador, né? E aí, para que você possa, né, visualizar isso daqui de forma mais legível, a gente vai utilizar a função date do PHP. A função date ela serve para formatar aí, né, datas, né, ou você criar uma data já com um determinado formato. Então, eu vou dizer aqui que eu quero que apareça dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, certo? E aí eu vou colocar aqui, vou fechar aqui a minha função. Não se preocupem ainda com esses parâmetros aqui, né? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, aí a função de data, né? Como trabalhar com datas. Mas isso daqui é basicamente dia, mês, ano, aí, né, de 4 caracteres, hora, minuto e segundo. Então, vou rodar aqui. Ele vai me dizer, olha, que a última vez que esse arquivo foi acessado foi nesse valor aqui, ó, dia 29/9/2005, 22h52 e 37, tá? Aqui no caso, né, ele não tá batendo com a minha hora, né, exata aqui do computador, né? Por quê? Porque aqui tá dando a diferença de fuso horário, né? Aqui o meu PHP ele tá rodando aqui, né, em hora UTC, ou seja, eu estou em São Paulo, então dá a diferença de 3 horas aí, né? UTC dá 3 horas a mais, então se você somar aí, né, se você pegar aqui 22h52 e subtrair 3 horas, você vai chegar aqui, né, até as 19h52, que foi a hora que eu acessei esse arquivo, tá? Então, bem facinho de você pegar isso daqui. Da mesma forma que eu tenho fileAtime, eu tenho filemtime, que vai permitir aí que eu pegue a data de modificação. Então, esse arquivo ele foi modificado aqui nesse horário aqui, certo? Nesse dia e nesse horário foi a última vez que eu modifiquei o meu arquivo. Legal? Maravilha. O que mais que eu posso fazer aqui também? Eu posso, se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar o file size
e aí eu vou ter aqui o tamanho do meu arquivo aqui em bytes, né? Então, esse arquivo, ele tem 4 bytes, ele tem aqui 4 letras aqui sozinhas, né? Então, ele tem aqui um total de 4 bytes, tá? Então, bem facinho aí de você saber o tamanho de um arquivo. Posso utilizar aqui o file type para saber qual é o tipo. Então, quando eu passo o file type, ele vai dizer, olha, isso que você está verificando é um arquivo. Se eu passar aqui, por exemplo, uma pasta, ele vai me dizer que, olha, isso daqui é um dir, é um diretório, né? Então, o file type, ele mostra para gente aí o que, né, que esse arquivo é, ou o que esse caminho é. E aí, obviamente, que se você for lá na documentação aí do PHP, você vai ver que ele retorna aqui para gente, ó. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele retorna para gente esses valores, ó. Ele retorna se é um bloco, se é um link, se é um arquivo, se é um socket, né? Se é um recurso desconhecido. Então, por exemplo, ele mostra aí diversos tipos aí que você estiver usando. Então, eu estou trabalhando lá no Linux, eu quero saber se isso que eu passei para ele é um socket, né? Então, você pode fazer dessa forma. Então, ele não é que ele vai me mostrar a extensão do arquivo. Não é que ele vai mostrar se é TXT, se é imagem, se é um arquivo de texto, se é uma planilha. Não, ele vai me mostrar qual é o tipo de arquivo dentro desses que são considerados aqui pelo PHP, né? Aí para saber qual que é o tipo de arquivo que você está trabalhando, né? Qual o tipo de recurso, né? Além disso, a gente tem uma opção chamada File Group, né? Esse File Group vai te trazer aqui, né, um número que é o grupo, né, do arquivo. Isso daqui, no caso do Windows, não vai funcionar muito bem, né? Se você for aqui até na função File Group, aqui ele vai dizer o seguinte, olha, para você pegar, né, para você saber de fato qual que é o grupo, né, que você está usando, você precisa usar essa função aqui, ó, POSIX get grgid, né? A questão é que essa função ela é para Linux, né? Então, se você estiver usando no Windows, você tem que utilizar uma outra forma de fazer. Então, para você poder saber de fato qual é o grupo do arquivo, né? Qual é o grupo de usuário do seu computador que pertence a esse arquivo, para o Linux vai ser de uma forma, né? Então você vai usar esse POSIX aqui, e para o Windows você vai usar outra forma. Para o Windows você vai ter que usar o COM ali, né? Um comando ali dentro do próprio Windows que vai te retornar isso. Isso, você tem que ter esse COM ativo dentro do seu PHP, né? Então isso vai mudar um pouquinho aí de acordo com o sistema operacional que você está utilizando. Da mesma forma, eu tenho o File Owner, né? O File Owner, ele vai me mostrar o dono do arquivo, né? Qual é o usuário do computador que pertence a esse arquivo, e aí a mesma coisa, né? Esse File Owner, se você olhar aqui na documentação dele, você vai ver que ele precisa usar o POSIX get pwuid, né? Para você saber ali qual que é o usuário. Novamente, isso daqui é uma função para Linux, então para Windows é de um jeito, para Linux é de outro, tá? Outra função que você pode utilizar, File Perms, né? O File Perms vai me mostrar as permissões aqui do meu arquivo ou da minha pasta, né? Opa, deixa eu só abrir aqui a doc. Se a gente abrir a doc, né, a gente vai ver que ele vai me mostrar aqui as permissões da mesma forma, né, ali que a gente usa no sistema POSIX ali, né, ou seja, Linux e Macs. Então ele vai me mostrar ali, para quem está acostumado com, né, com Linux. Então, por exemplo, qual é a permissão do arquivo? 644, 777, 755 e assim por diante, tá? Então ele vai me mostrar nesse formato. Aqui tem, inclusive, ó, uma funçãozinha, ele já deixou aqui para mostrar, né? Então, se você gosta, né, que apareça desse jeitinho, para quem já trabalhou com Linux, né, que aparece o R, o W, o R, RW, etc. Já tem aqui um código, né, para você poder copiar e colar para colocar. Porém, né, isso daqui, novamente, é uma questão aí de sistema operacional, né? Então, no Windows talvez não faça tanto sentido você mostrar dessa forma. Então existem alguns comandos aí, né, que
eles são mais para Linux, eles são mais para Windows, então existem alguns casos aí onde você vai ter que fazer um código aí que você tem que estar verificando, ou seja, para você poder fazer o mesmo código rodar no Windows e no Linux, você vai ter que fazer uma adaptação no seu código. Nem tudo que funciona no Linux funciona no Windows, nem tudo que funciona no Windows funciona no Linux. Então você vai ter que acabar aí fazendo alguma adaptação, tá legal? Mas basicamente essas daqui são as funções aí para a gente poder pegar os dados básicos aí, né, dos nossos arquivos que você pode estar utilizando, e aí em conjunto essas funções com as outras funções da aula passada, você pode acabar aí tendo diversas informações aí a respeito dos seus arquivos, das suas pastas e tudo mais, legal? Então essa daqui é a aula de hoje, bem tranquilinha, bem curtinho, tá? Se gostou, comenta aqui abaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e até o próximo vídeo.